o Papa Francisco. É um tema Exatamente. muito interessante. Olha só o tema: família, lugar de perdão. Você coletou isso lá na internet, Fernando? Isso é uma coisa que o Papa falou e está rodando aí na internet. Quem quiser ler na íntegra, é só entrar lá no Google e colocar lá Papa Francisco, família, tal, lugar de perdão, que vai cair o texto todinho na íntegra. Quer dizer, é um texto espetacular, viu, Faria? Vem de encontro às necessidades das famílias hoje, Fernando? Exatamente, Faria. Vem de encontro a tudo que nós estamos passando nesse planeta nosso, atualmente, em relação à família, aos problemas que nós estamos vendo em relação a pais e filhos. Quer dizer, ele destampou, tá certo? Uma coisa que estava tampada há séculos. Tá? É como se ele expôs uma sujeira que estava lá debaixo do tapete ao longo desses séculos. Tá? Que a igreja mesmo colocou. A igreja ela passou vários séculos abafando. E esse Papa agora ele está tirando isso, mostrando a realidade que é a família ao longo dos séculos. É o que eles falam, tocar na ferida, né? Tocou na ferida correta, viu, Faria? Porque essa questão de desarmonia, de tensões familiares, ô Faria, isso já existe desde Adão e Eva, vamos dizer assim. Tá? Desde que o mundo é mundo. Aquela questão do Caim e Abel, um matou o outro. Por quê? Porque eles, na realidade, os filhos, eles querem sempre disputar o quê? O amor do pai ou da mãe. Tá? E uma coisa que muitas vezes agrava essa rivalidade fraternal entre irmãos é exatamente as diferenças entre um pai e a mãe. Por isso que a gente fala muitas vezes que o casamento, para dar certo, tem que ser o quê? De parceiros, cônjuges parecidos. Tá? Quando tem muita disparidade entre um cônjuge e outro, o que vai criar? Vai criar o quê? Partidos, tá? Padrões dentro da família. E isso reflete diretamente nos filhos. Nos filhos, porque aí um filho vai querer espelhar no padrão do pai, o outro no da mãe, e aí dá aquela confusão que já existia entre o pai e a mãe, tá? Que é ciúme, inveja, aquela coisa toda, mágoa, aquilo lá vai para os filhos também. Então, quer dizer, dentro da família, Faria, o sentimento que a gente vê mais é ciúme e inveja. É claro que tem amor também, mas de modo geral, você vê muito ciúme e inveja, por causa dessa distonia que tem a família. E ali, quando você fala ciúme, Fernando, a gente pode colocar ciúme do pai com a mãe, da mãe com o pai e entre os próprios irmãos, às vezes? Faria, os ciúmes que existem demais é entre pai e filhos. Tá? O pai com ciúme do filho, com inveja do filho. A mãe, por exemplo, com inveja da filha, com ciúme da filha. O que deveria ser orgulho, não, carinho, quer atenção. dizer, eles têm orgulho, porque o sentimento, Faria, ele é ambivalente. Eles andam junto. Aquele sentimento bom e aquele sentimento que aparentemente é o contrário. Tá? Então tem amor também, tá? Mas também tem inveja. Tá? Tem amor, tem inveja, tem ciúme. Então esses sentimentos ambivalentes, eles vão convivendo na família. Tá? E as pessoas têm que entender que isso é natural. Tá? Por exemplo, o pai com inveja do filho. O filho vai crescendo, vai ficando bonito, tal, e o pai vai ficando mais velho. Tá? E o filho começa na profissão dele, o pai vai prosperando na profissão. Prosperando, às vezes prospera financeiramente mais do que o pai, aquele pai vai ter inveja do filho. Tá? Mas também tem amor e tem orgulho daquele filho. Então, quer dizer, os sentimentos eles são muito ambivalentes. Tá? Isso aí o Freud, há mais de 100 anos atrás, ele estudou isso de forma magistral num livro, num ensaio que ele escreveu que chama Pulsões e seus Destinos. Ele mostrou essa ambivalência de sentimentos. Isso há anos, hein? Não, há mais de 100 anos. Então, quer dizer, ele mostrou que amor e ódio você sente pela mesma pessoa. Amor, inveja, ciúme. Você está entendendo? O próprio Freud, quando ele criou a psicanálise ela foi criada justamente por causa desse conflito que o Freud tinha com o próprio pai dele. Tá certo? Que depois desembocou no complexo de Édipo. Tá? Então, quer dizer, você vê a beleza dessas relações familiares, quer dizer, isso aí já vem sendo estudado há muitos anos. Mas muitas vezes por causa da religião, principalmente da religião católica, ela abafava isso. Tá? De uma forma, tá certo? Até meio impositiva. Tá? Ela fala, não, a família é uma coisa que sagrada. Quer dizer, ela é sagrada, tudo bem, mas é uma família, ela tem problemas. Quer dizer, isso foi abafado durante muitos séculos, Faria. Ô Fernando, e com base nesse texto
do Papa Francisco, família, lugar de perdão, ele menciona, existe família perfeita? De maneira nenhuma. E eu vou ler só um trechinho aqui, Faria, desse texto. Está aqui, ó. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com pessoas perfeitas, nem temos filhos perfeitos. Olha só. E ele fala muita coisa aqui, gente, então eu recomendo o pessoal entrar na internet e ler isso. Então, quer dizer, ele mostra, ele destampa uma coisa que foi muito bem tampada ao longo dos séculos. Tá? Ele mostra a realidade. Quer dizer, essa fala do Papa mostra a lucidez dele. A lucidez que esse Papa tem e o fato dele mostrar isso, Faria, ele está ajudando demais. Por quê? Porque ele está tirando culpas que os familiares têm. A mãe, quando fica com inveja da filha, porque a filha cresceu, ficou bonita, virou uma profissional de sucesso, quer dizer, aquele sentimento, a mãe fica, meu Deus, será que eu sou um monstro por ter ciúme ou inveja da minha filha? Não, a senhora, dona de casa, a senhora é um ser humano. Quer dizer, ele está mostrando a humanidade das pessoas, para a gente não assustar com essa humanidade. Ou seja, um momento muito importante hoje, que a gente vê as famílias se deteriorando, né? Exato, Faria. E estava se deteriorando por causa disso. Entendeu? Porque é a mesma coisa, se você põe uma sujeira, um lixo, debaixo do tapete, ele não vai deteriorar? Gente, esse lixo está guardado por séculos. Quer dizer, vem deteriorando. Então, o fato do Papa levantar o tapete e jogar esse lixo que veio guardado para fora, isso foi ótimo. Com certeza. Porque vai possibilitar o quê, Faria? A cura das pessoas. Nós vamos continuar nesse assunto, é o tema do programa de hoje, esse texto fantástico do Papa Francisco, Família, Lugar de Perdão. Fernando, a gente observa muitos contos de fada com relação à família. Existem esses contos mesmo, na realidade? Faria, esses contos de fada que a gente lembra quando era criança, Branca de Neve, Cinderela, tem tudo a ver com isso. Tá? Porque você vê, por exemplo, no Branca de Neve tinha uma madrasta má, que tinha inveja de quem? Da Branca de Neve, porque ela era bonita. Tá? Isso na família acontece demais. Nós temos, por exemplo, a Cinderela, por exemplo, o conto da Cinderela, em que a mãe e duas filhas perseguiam quem? Perseguiam a irmã, a Cinderela, porque ela era bonita e boazinha. Tá? Isso acontece também na família. Tá? E naquele tempo, para não chocar muito com a igreja, esses autores eles colocavam a maldade em cima da madrasta. Tá certo? Mas sempre era culpa da madrasta má. Madrasta malvada, tudo era madrasta. Mas na realidade a madrasta é a mãe. Tá? Na realidade sempre foi. Então eles usavam esse artifício para poder fugir da perseguição de quem? Da igreja, na época. Tá? No século XVI, no século XVIII, XVII. Então, quer dizer, isso mostra a importância dessa fala do Papa, porque a igreja a vida inteira ela procurou colocar a família dentro de uma aura de tabu. Não, a família ninguém pode mexer. Então, quer dizer, o fato dele expor essa família real, essa realidade, ele ter sido realista, isso aí é muito louvável. Por quê? Porque vai ajudar essas pessoas a não se sentirem culpadas. Por exemplo, os pais que têm inveja dos filhos, as mães que têm inveja das filhas, os filhos que têm ódio, inveja do pai, sei lá, ciúme do pai, de mãe. Quer dizer, essa culpa que as pessoas guardam no recesso do seu coração, elas vão entender que isso é absolutamente normal, pois se o Papa falou que é normal. Então, quer dizer, se a família hoje ela está adoecida por esses sentimentos tóxicos, vamos dizer assim, então quer dizer, então nós temos que buscar o quê? A cura. A cura ela existe, o Papa falou aqui no texto dele, ó, a cura é o perdão. Entendeu? Porque, gente, o dia que as pessoas entenderem que o perdão, gente, não é só um ato de misericórdia, um ato de bondade, é uma ferramenta terapêutica que vai fazer com que as pessoas não adoeçam como têm adoecido. Ou seja, nós temos que praticar então o exercício do perdão. Exato, e o Papa foi bem claro nisso. O perdão, ele cura. Ele cura as doenças do corpo, as doenças emocionais, as doenças da alma. Então isso é muito bonito, porque o Papa ele está indo de encontro com a ciência.
Fernando, e nós temos queixas, geralmente, uns dos outros dentro da família? Tem, é absolutamente normal, tá? Por quê? Porque muitas vezes os pais, vamos dizer assim, eles dão mais atenção para o irmão, tá? Que esse irmão é mais doente, vamos supor, geralmente os filhos problemáticos são que os pais dão mais atenção. Então, se tem um filho doente, ou um filho que mexe com droga, um filho que vai mal na escola, que é irresponsável, os pais, eles dão mais atenção para esses filhos. E aquele filho bom, tá? Aquele filho que é responsável, aquele filho que é diligente, ele fica vendo navios ali naquela relação familiar. E muitas vezes ele fica com ciúme, com mágoa da mãe, do pai, porque não dá atenção para ele e nem o devido valor que ele merece. Nós podemos dizer hoje, então, Fernando, que as famílias estão em desarmonia e precisam melhorar, rever seus conceitos? Precisam. E isso aí foi muito bem falado pelo Papa. Quer dizer, ele admitiu isso. Tá? Admitiu uma coisa que sempre existiu, tá? Mas que sempre foi camuflada, principalmente pela igreja. Pela própria igreja? Exato, ela camuflava aquilo. Tá? Porque a igreja, infelizmente, a igreja católica, ao longo dos séculos, um dos instrumentos que ela sempre usou para manipular os fiéis durante os séculos foi a culpa. Tanto é que dentro da igreja católica tem a instituição do confessionário. Por quê? O confessionário nada mais, nada menos é uma forma de administrar a culpa que ela incutiu na cabeça das pessoas, através do pecado original e toda aquela conversa, que a gente sabe que aquilo lá não existe. Tá? Eu não estou querendo aqui criticar a igreja católica, mas a gente tem que mostrar essa realidade. E hoje esse Papa Francisco, ele está indo de encontro aqui aos estudos que a ciência vem fazendo ao longo dos anos, principalmente dentro da psicanálise, que o Freud mostrou tudo isso. É verdade. Tá? E Fernando, ele fala sobre a questão da mágoa. Como é que ele classifica a mágoa no texto dele? A mágoa é o que acontece. Tá? A mágoa é o amor que adoeceu pela decepção. Quer dizer, dentro da família existe decepção de lado a lado. Pai, filho com irmão, irmão com irmão, mãe com filha. Você entendeu? A decepção está presente na relação de amor. Porque existe amor, mas existe a mágoa. A mágoa é o quê? É o amor que adoece. E para curar essa mágoa, como que faz? É fazer o que o Papa aqui falou, é perdoar. Tá? E o que o Cristo já tinha falado há mais de 2000 anos. Então o exercício do perdão é muito importante, é uma ferramenta, é uma atitude, e a pessoa tem que entender o perdão de forma pragmática, tá? Sem muito sentimentalismo. É a pessoa entender que aquela outra pessoa que magoou ela é um ser humano, é passível de erros e cheio de defeitos, igual o Papa fala aqui no texto. Com certeza. Bom, então o texto do Papa Francisco, família, lugar de perdão. Bom, no nosso tema aqui, família, lugar de perdão, o Papa comentou sobre autofagia. O que é isso, Fernando? A autofagia, Faria, é o ato da pessoa comer a si mesma. Mas aqui, para entender o contexto dessa palavra autofagia, eu vou ler aqui um trechinho que o Papa falou. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É a realidade. Tá? A autofagia é um processo de autoeliminação. Tá? Porque a gente sabe, isso aí já é provado pela ciência, que a pessoa que tem ódio, que é a mágoa, quer dizer, ela vai desenvolver o quê? Doenças. Ela pode desenvolver um câncer. O câncer não mata? Mata. Tem gente que às vezes tem um tipo de câncer, por exemplo, que é como se a pessoa estivesse sendo comida por ela mesma. É uma autofagia verdadeiramente. Então, quer dizer, a solução, Faria, é o perdão. E o Papa mostrou isso aqui. Ele usou essa palavra autofagia para mostrar o que é a mágoa que acontece dentro das famílias. Ô Fernando, como é que você classifica o atual Papa Francisco? Aqui, por exemplo, no texto dele, o que a gente vê? Uma lucidez, uma clareza de pensamento e de realismo. É a realidade que ele expressa. Quer dizer, eu sempre falo, esse Papa, por exemplo, eu considero ele um missionário do Cristo. Tá? Embora eu não seja mais católico, sou espírita, tá? Eu respeito demais esse Papa, tanto o João Paulo também, tá? Um Papa extraordinário. Então, quer dizer, a Igreja Católica está tendo uma leva de papas que são muito
lúcidos. Revolucionários, digamos. Revolucionário. Esse, por exemplo, ele vai ficar na história como revolucionário, porque ele está destampando uma panela que guardava um monte de sujeira ali dentro. Está destampando, ele está mostrando. Tá, por exemplo, e não só nisso que ele fala, esse Papa também ele fala muito na questão como é que fala, do pedofilia que existe dentro da igreja, e está mandando soltar os cachorros em cima desse pessoal. Tá? Ele não vai proteger ninguém. Tá? Ele já determinou os bispos americanos que investiguem e que punam os padres que praticam a pedofilia. Assuntos que até então ficavam no anonimato. Verdadeiro tabu dentro da igreja. Quer dizer, eles protegiam entre eles, tinha um corporativismo muito grande. Então esse Papa está quebrando esse tabu, está quebrando muita coisa aí. E a gente tem que rezar para não acontecer nenhum acidente com esse Papa. Vamos torcer, viu? E atendendo a pedidos então, Fernando, já que você comentou sobre as pessoas procurarem na internet, a gente não gosta de complicar, a gente gosta de facilitar. Nós vamos ouvir agora o texto na íntegra do Papa Francisco com relação a esse texto fantástico chamado Família, Lugar de Perdão. Preste atenção. Vou compartilhar agora uma mensagem maravilhosa e muito pertinente para o nosso tema tão preferido do perdão de cura inteligente. Família, lugar do perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício permanente do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, não consegue comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, em alto grau. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Lugar, território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria aonde a mágoa produziu tristeza. O perdão traz cura onde a mágoa causou somente doença. Adaptado do Papa Francisco. Tá aí, Fernando. Você pediu Papa Francisco, portanto, contexto, família, lugar de perdão. Ô Faria, eu escutando lá e vendo o Papa ali, eu fiquei emocionado, viu, Faria? Porque aquilo ali é a pura realidade, entendeu? Nós temos sim que rezar por esse Papa aí, para ele ter muita saúde e ter uma vida longa, tá? Porque isso que ele fez aqui, ele vai causar um bem enorme a esse mundo ocidental e cristão, vai libertar o ser humano. É verdade. Fernando, mais um assunto. Muito obrigado pela participação.